Começa agora. Me Tira do Perrengue. Sejam muito bem-vindos a mais esse programa Me Tira do Perrengue, o seu programa semanal de educação financeira. E hoje o papo é sério. Uma pesquisa da FEComércio aqui do Espírito Santo mostrou que 90% dos capixabas estão endividados e que 33,6% já estão inadimplentes e o grande vilão é o cartão de crédito. Mas por que isso acontece? Então, para entender um pouco sobre esses desafios emocionais e comportamentais que levam ao descontrole financeiro, trouxemos uma especialista no assunto. E com a gente aqui hoje, a Giovana, da Unidade de Gestão e Negócios do Centro Universitário FAESA. Ela vai nos ajudar a entender o que está por trás deste comportamento. Professora, seja muito bem-vinda ao Me Tira do Perrengue. Boa tarde, Patrícia, Érico. É um prazer estar aqui para falar desse assunto tão atual, tão desafiador e tão relevante, né, que é a educação financeira. Nós sabemos que a educação financeira vai muito além dos números e está muito ligada às questões comportamentais. Portanto, é um desafio maior do que simplesmente a gente falar dos números que nos levam a nos tornarmos endividados. Perfeito. Com essa colocação, então já faço a primeira pergunta, né? Mesmo com tantos alarmes, né, com tantas notificações aí sobre essa questão do endividamento, por que tantas pessoas continuam ainda entrando nessa estatística horrorosa que são esses 90%? Bom, Érico, né, como eu estava falando, a questão do endividamento, a educação financeira como um todo, né, ela vem para nos auxiliar a lidar com essas questões, todas as questões que envolvem o comportamento humano. Então, muitas vezes a gente até sabe o que fazer, mas não consegue colocar em prática, né? Um exemplo bom para a gente começar a nossa discussão aqui é pensar, por exemplo, em hábitos saudáveis. A gente sabe que precisa ter hábito de beber água, a gente sabe que precisa ter, mas a gente não consegue adquirir esses hábitos só porque a gente sabe que precisa ter, né? A gente precisa mudar alguns padrões comportamentais para que isso aconteça. Quando a gente fala de consumo, de endividamento, quando a gente traz esse tema para o centro do debate, a gente também traz alguns vieses cognitivos que nos direcionam, né, para alguns comportamentos. Então, por exemplo, nós, seres humanos, como um todo, gostamos do prazer imediato, nós gostamos de sentir satisfação imediata. E quando se fala de consumo, isso está muito atrelado àquilo que eu vi agora, que eu quis agora. Então, existem alguns mecanismos que nos ajudam a não cair, por exemplo, no impulso de fazer uma compra momentânea ou uma compra por impulso mesmo, né? Assim que a gente chama. São perguntas simples. Eu preciso desse produto? Eu quero esse produto? Eu posso pagar à vista por ele? Eu posso adiar essa compra? Mas o nosso cérebro, ele nos coloca numa outra rota que é: eu quero o prazer agora, então eu tenho dificuldade de adiar essa recompensa, eu tenho dificuldade de adiar para o futuro essa satisfação e acabo efetuando essa compra por impulso, e aí é um ciclo vicioso. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas são vieses mesmo comportamentais que fazem com que a gente não consiga, né, não tenha essa noção exata do que não fazer ao se deparar com algumas situações aí que levam para um comportamento de consumo. É importante a professora ter comentado sobre isso, né? A questão do comportamento. E hoje a gente tem aí um apelo muito grande das redes sociais, de compra o tempo todo. E isso, pelo fato da gente vir de uma cultura imediatista, que não tem paciência de juntar para comprar algo lá na frente, então a gente passa parcelado, a gente compra financiado, enfim. Então, por que isso acontece? Por que o nosso cérebro nos joga para esse lugar de querer algo agora, a poupar para o futuro? O nosso cérebro, ele funciona, né? Se a gente fosse pensar no mecanismo de uma maneira mais simplificada do funcionamento do cérebro, o nosso cérebro, ele funciona para buscar prazer, né? A gente quer minimizar o esforço sempre e buscar prazer. Então, por exemplo, adiar uma recompensa requer um esforço que, se a gente não tomar a decisão de fazer, o nosso cérebro rapidamente vai colocar a gente nessa rota do prazer.
Então, as redes sociais e tudo que a gente vê e todo o prazer que a gente tem hoje na velocidade de um clique fazem com que a gente queira muito mais esse prazer imediato, com que a gente deseje muito mais esse prazer imediato, do que a gente consegue ser capaz de adiar, né? Então, do ponto de vista, se a gente for pensar nos vieses cognitivos, existem algumas discussões que a gente pode trazer para o debate, que são, por exemplo, eu quero ser feliz agora, a dívida é uma preocupação que eu posso adiar para o futuro. Então, por exemplo, eu posso comprar agora, eu tenho esse prazer agora, e se a gente falar do cartão de crédito, então isso ainda se potencializa, porque eu posso comprar agora, eu tenho prazer agora, e o compromisso financeiro eu penso mais para frente. Então, nesse momento que eu estou, e aí tem uma série de questões aí emocionais envolvidas, eu posso estar com problemas emocionais, eu posso estar com algum tipo de estresse no trabalho, estresse no relacionamento, tem 1 milhão de fatores emocionais que a gente poderia trazer à tona que nos impulsionam a fazer a compra. E aí a compra me dá o prazer imediato, que é um mecanismo de funcionamento até de defesa do nosso organismo, e adiar o compromisso financeiro. Então isso não faz muito parte do meu presente nesse momento, onde tudo é muito imediato, né? Inclusive o prazer do consumo. A satisfação imediata é algo realmente quase que irresistível, né? Aquela famosa frase, né? Não sei se eu vou estar vivo amanhã. Exatamente. Só se vive uma vez, eu trabalho para isso, né? Vou viver hoje, eu mereço. Exatamente. Não sei se eu vou estar vivo amanhã, acorda vivo e cheio de dívida. Endividado. Mas você comentou, professora, dos vieses cognitivos, né? Quais são os vieses mais comuns que impactam no planejamento financeiro e que também acabam definindo as nossas escolhas? Bom, aqueles que nos impulsionam para o consumo, né, a gente pode dar alguns nomes para eles, o viés da recompensa imediata, o viés do presente, que são esses que a gente está falando, que fazem com que a gente confirme essa nossa decisão, às vezes de comprar por impulso, às vezes de uma situação em que eu olho para aquilo e falo, eu preciso, eu mereço, eu trabalho para isso. E existem os outros vieses que impactam na nossa dificuldade de planejar, por exemplo, o viés da ancoragem, o viés da inércia, né? São vieses que dificultam, fazem com que a gente tenha dificuldade de olhar o planejamento como uma ferramenta essencial para que a gente consiga organizar a nossa vida financeira. Então, por exemplo, o viés da ancoragem faz com que a gente, ao se deparar com um preço promocional ou com um desconto imperdível em relação a algum produto, faz com que a gente desconstrua um caminho que lentamente a gente construiu, aquele das perguntas, eu posso adiar essa compra, eu posso pagar à vista, eu posso juntar o dinheiro. Então isso que é o planejamento, que o planejamento requer que a gente seja capaz de adiar a recompensa. Então quando eu me deparo com um preço promocional, com desconto imperdível, eu desconstruo tudo isso muito rapidamente. E aí o prazer momentâneo daquela compra imediata faz com que se torne mais importante efetuar a compra do que manter o planejamento. Só que ele não funciona sozinho, né? Ele vem com o viés também da inércia, que é a nossa tendência em ter dificuldade de mudança. Mudar é difícil, requer esforço. De repente a gente tem que se olhar no espelho e dizer, então, né, o que eu posso fazer por mim mesmo? Então requer muitas vezes auxílio, ajuda, né? Às vezes a gente não consegue sozinho, e também vem junto com o nosso medo, a aversão à perda que a gente tem. Então, olhar para o raio, fazer um raio-x das finanças, para muitas pessoas é muito difícil, porque pode se deparar com uma situação que não dá conta, ou que não quer ver, né? Então, o nosso medo de olhar para nossas finanças, a nossa ancoragem em pequenos aspectos que nos levam a uma decisão de compra, e a nossa própria inércia, que é aquela dificuldade de fazer o movimento de mudança, fazem com que o planejamento fique a segundo plano, né? Fique para segundo plano. Planejar requer esforço, requer atenção, requer que a gente também encontre ferramentas que nos ajudem nesse processo que é bem lento, que é difícil, mas que é totalmente possível. E que não é só com finanças, né, Patrícia? Também tudo. Com alimentação, atividade física, educação de filho, tudo. Exatamente. E essa coisa do prazer, né, que a professora falou. O que é mais gostoso? Gastar
ou economizar? Muito melhor gastar ou fazer um planejamento? Exato. Então, o nosso cérebro tem uma tendência de levar a gente para o prazer. E a pesquisa mostrou que o cartão de crédito, ele é um dos maiores responsáveis por esse endividamento. A gente brinca aqui que o cartão de crédito é vilão ou é aliado. O pessoal fala, é vilão, mas assim, a culpa não é do cartão. Ele não tem perninha. Não vai sozinho. Não vai sozinho. Não foi então, clonado, né? A gente está vendo aqui nesse programa que o comportamento influencia muito na maneira como a gente lida com o dinheiro, com o cartão de crédito. E aí, dentro desse contexto, é por isso que o cérebro tem dificuldade na hora de analisar se eu compro parcelado ou se eu compro à vista. Então, o endividamento hoje em relação ao cartão de crédito tem ligação com a maneira como o nosso cérebro se conecta com o prazer de ter agora e postergar o pagamento? É isso? Assim, o cartão de crédito ele soma todo esse processo um outro fator. Porque o cartão de crédito, ele proporciona um outro tipo de satisfação, que é eu consigo ter o prazer e eu não sofro a pena de ver o dinheiro sair da conta, né? Então, eu não sou penalizado por ver, né? Você acabou de comentar, é mais gostoso gastar ou poupar, né? Guardar, e para isso eu tenho que ter um planejamento ou ter o prazer de adquirir um bem, uma viagem ou qualquer coisa que seja, né, que vá fazer com que a gente sinta prazer no consumo. Então, o cartão de crédito, ele proporciona esse prazer imediato e ele assegura esse adiamento do compromisso financeiro. Por isso é que para muitos ele é um vilão, né? A gente precisa lembrar que nessa discussão de comportamento também, né? Não dá pra gente agora dizer assim, não, o cartão de crédito é o vilão, eu acho que é o dilema, né? Para muitas pessoas que conseguem encaixar os gastos com o cartão de crédito dentro do limite permitido para que se gaste, tudo bem, né? Existem muitos cartões aí que dão benefícios, enfim. O problema é quando a gente usa o crédito do cartão para além da nossa capacidade de liquidação, né, da compra, do compromisso financeiro que a gente fez. Então, é nesse ponto que ele entra como um grande vilão. Ele é um facilitador para que a gente extrapole aqueles limites todos que vários especialistas já estabeleceram como limites bons, como limites requeridos, desejáveis, né? Existem percentuais aí que dizem, você tem que ter X% da sua renda poupada, você não pode comprometer X% da sua renda. Então, o cartão de crédito, quando está dentro desses limites, tudo bem. A grande questão é quando ele extrapola esses limites, porque ele é o assegurador do prazer imediato e do adiamento do compromisso financeiro. Professora, rapidinho, porque infelizmente nosso tempo está acabando, mas o assunto é muito importante, muito gostoso. Como quebrar esse ciclo? Como que a gente começa a mudar o hábito do endividamento para poder ter um planejamento financeiro eficiente? Olha, toda mudança de hábito requer esforço, né? Independentemente se a gente estiver falando de endividamento ou de qualquer hábito de vida, né? Como a gente começou aqui falando, né? Todo mundo precisa fazer exercício financeiro, a gente sabe que precisa, mas é difícil começar, alimentação saudável, e para o endividamento não é diferente. Então, assim, se a gente pudesse deixar uma dica, que talvez seja uma coisa bacana, né, até para assuntos futuros, uma dica não adianta sair cortando gastos, porque, por vezes, a gente corta gastos e diminui muito a qualidade de vida, e isso também impacta em outras questões comportamentais. Então, uma dica importante nesse processo é começar a anotar. É importante que a gente saiba, que a gente tome consciência do que a gente está. Se por um lado a gente tem medo de olhar para o nosso raio-x financeiro, por outro a gente tem que ter um pouco de coragem de anotar, né, os nossos gastos. Porque no momento em que a gente anota tudo que a gente consome, a gente também consegue ter uma dimensão melhor de onde a gente está colocando o nosso dinheiro. E às vezes a gente corta gastos com coisas que não são necessárias e deixa de cortar em despesas que parecem inofensivas, por exemplo, um cafezinho na rua, e que quando a gente soma no final do mês, ela se torna um grande vilão. Então, antes de pensar no planejamento, que é um pouco mais complexo, anotar e planilhar e ter um pouco de controle daquilo que a gente gasta é fundamental. Maravilha. Dica extremamente importante, acho que fica assim um tema assim pra gente, né? Para finalizar aqui, é essa questão da coragem. Exatamente. Eu gostei da professora ter usado essa palavra, porque de fato, para a gente mudar a nossa realidade e trazer a consciência de que a gente está lidando com o dinheiro de maneira errada e que a gente pode mudar isso, é a coragem. Exatamente. Gostei muito, professora. Isso aí da Inés. Muito grata.
E a gente quer agradecer, né, a professora Giovana por ter vindo aqui compartilhar conosco todas essas informações. Eu acho que para a gente começar a dar esse passo de mudança é extremamente importante. E a gente tem recadinho para o próximo episódio, né? Exatamente. Olha, no próximo episódio nós traremos dicas de como fazer o seu planejamento financeiro e sair do vermelho. Então, ó, não perca a nota, sair da inércia, exatamente. Viu? Não perca a nota aí e fica ligado no próximo programa. E é isso aí. E onde nós estamos? Estamos no Spotify, no site do Folha Vitória, no YouTube e no nosso Instagram, que é o perrengue.financas. Isso aí, até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Tchau, tchau. 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 Você ouviu na 90.5 FM. Me Tira do Perrengue. Para saber mais, acesse o Folha Vitória ou a sua plataforma de streaming de áudio preferida. Até o próximo.